grande salve, terceirão! Como é que vocês estão? Quase que não sai, né? No bloco anterior a gente viu as orações coordenadas e agora a gente vai entrar nas melhores, orações subordinadas substantivas. Aí você vira pra mim e fala, professora, ela é oração, eu entendo, porque ela tem um verbo. Que ela é subordinada, eu também sei. Porque ela depende da principal, da chefe. Agora, prof, eu não faço ideia do porquê que é uma oração subordinada substantiva. Como assim uma oração inteira exerce o papel de um substantivo? É isso mesmo. A oração vai ser subordinada substantiva quando eu conseguir pegar toda ela e substituir por apenas um substantivo. Caramba, prof, muito difícil. Mas não é difícil, é uma delícia. A gente vai ver aqui agora, tá? Então, vou projetar aqui pra vocês, materialzinho, orações subordinadas substantivas, prof aqui no cantinho. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Quais são as características delas? Primeiro, então a gente tem aqui a oração principal. Se uma oração é subordinada, é porque ela vai sempre prestar serviço pra principal, beleza? Então, coloquem aí, ó. Dependem sintaticamente da OP. O que é OP mesmo? Oração principal, coloque aí. O que mais, prof? Exercem o papel de substantivo. É isso que eu quero dizer pra vocês. Como assim, prof, ela exerce o papel de substantivo? Vamos pegar aqui, ó, exemplo do período simples e aqui embaixo, exemplo do período composto. O que acontece? No período simples, até o ponto final, eu só vou ter um verbo. Então, quando eu falo assim, ó, eu desejo sua atenção. Ó, aqui eu só tenho um verbo, que é o verbo desejar, beleza? E eu desejo uma coisa. O que eu desejo? A sua atenção. Concordam comigo que a atenção é um substantivo? Né? Um substantivo abstrato, enfim. Mas tá lá, tem uma coisa que eu desejo. Agora embaixo, eu vou pegar essa estrutura aqui de azul e vou transformar em oração, inserindo um verbo e colocando um conectivo. Então, em vez de eu desejo sua atenção, eu desejo, olha aqui, ó, que você me dê atenção. Ó, tá vendo a lógica? Eu inseri um verbo. Aqui é o verbo dar. Então, diferentemente daqui de cima, aqui embaixo eu tenho um período composto. Em cima eu só tenho um verbo, que é o verbo desejar. Só que aqui embaixo não. Aqui embaixo eu tenho, ó, tá vendo, ó? Um verbo, eu tenho um outro verbo, eu tenho um conectivo. O que o conectivo faz? Vai ligar as orações. A oração que não tem o conectivo, você sempre divide de modo que o que, por exemplo, fique do lado de lá, na oração subsequente. Então, a primeira vai ser chamada de oração principal. E essa daqui vai ser uma oração porque tem o verbo dar. Subordinada porque presta um serviço para chefe, para principal. Substantiva porque eu posso substituir por isso. Eu desejo isso. Como assim, prof? Isso. Essa oração não é substantiva porque ela exerce o papel de um substantivo? Exatamente, galera. Então, quando eu falo, eu desejo que você me dê atenção, eu desejo uma coisa. Eu desejo sua atenção, eu desejo uma coisa. Todas as duas estruturas entre colchetes são coisas que eu desejo. Substantivo não é uma coisa? Só que aqui é um substantivo em forma de termo. E aqui eu tenho um substantivo em forma de quê? De oração. Só que a questão é a seguinte, a gente pode perder muito tempo procurando um substantivo equivalente, né? Eu desejo que você me compreenda, eu desejo a sua compreensão. Então, o que a gente faz? A gente pega emprestado o pronome isso, porque o pronome não é a palavra que substitui o substantivo? Perfeito. Então, a gente pega só para agilizar a nossa vida o pronome demonstrativo isso emprestado. E toda vez que ele introduzir uma oração, que toda ela pode ser substituída por isso, você vai ter uma oração subordinada substantiva. Ou seja, ó, eu desejo isso. Tá vendo? Eu desejo isso. Acabou. Então, aqui você vai colocar, ó, podem ser substituídas por isso. Ok? Por isso. Não, vocês não podem esquecer que elas são introduzidas por conjunção integrante. Às vezes a banca vai perguntar qual é o nome do conectivo que introduz esse tipo de oração.
Então, você não pode se esquecer de que é a conjunção integrante, tá? E a conjunção integrante só introduz a oração subordinada substantiva. Geralmente aqui, ó, o que e se, beleza? Às vezes a gente tem uns pronomes relativos, enfim, que em determinados momentos vão exercer meio que uma dupla função, né? Na oração também subordinada substantiva, aparecendo como conjunção integrante. Mas as protagonistas são ali, ó, que e se, beleza? E aí, de acordo com a NGB, vamos colocar aqui, ó, pontinho, 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 pontinho. De acordo com a NGB, são 6. A gente tem a 7ª, mas a nomenclatura gramatical ainda não aceita a agentiva da passiva, que aqui exerce a função de agente da passiva. Show de bola? E aí, agora a gente vai ver quais são as 6 orações subordinadas substantivas, porque a gente vai descobrir qual é a função sintática que ela está exercendo para chefe. Beleza? Prof, como é que a gente vai fazer para identificar uma oração subordinada substantiva? Bora lá. Você vai seguir alguns passos, tá bom? Então, primeiro passo, ó. Passos. Coloca um, ó. Anotem aí. Sublinhar os verbos. Sublinhar os verbos. Opa. Beleza. Para você saber quantas orações você precisa classificar. O que mais? Circular a conjunção integrante. Beleza? Terceiro passo. Dividir a OP da OS, a oração principal da oração subordinada. 4. Substituir a OS por isso. Show de bola? E por último, descobrir a função do isso. Como assim, prof, descobrir a função do isso? Galera, você vai depois sublinhar os verbos, circular, fazer tudo isso, você vai reduzir toda a oração e substituí-la por isso, né? Se o isso for objeto direto, você concorda que a oração que ele substitui vai ter exatamente a mesma função dele? Pronto. Então, você vai ter uma oração que funciona como objeto direto. Opa, prof, e se o isso estiver roubando o lugar do sujeito? Então, você vai ter uma oração subordinada substantiva que exerce a função de quê? De sujeito. Beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. É necessário que você participe da aula. Olha que interessante. É necessário que você participe da aula. O que você vai fazer seguindo os passos? Passo 1, sublinhar os verbos, ó. Querer e participar. 2, circular a conjunção integrante. 3, dividir a OP da OS. Concordam? Substituir a OS por isso. Então, como é que fica, gente? Eu quero isso. Maravilhoso. Substituir toda essa estrutura aqui, ó, de vermelho por isso. Se deu certo, então bota o outro Szinho lá. Ela é uma oração subordinada substantiva. Agora eu quero descobrir qual das 6 ela é. Vamos descobrir isso dando a função sintática do isso. Então, ó, vamos descobrir isso dando a função do isso. Bem redundante, né? Então, vamos lá. Quero. Quem é o sujeito? Oculto, prof. Tá aqui. Eu. Se é verbo, é transitividade. Porque a transitividade vai puxar as outras estruturas, né? Então, eu quero algo. Verbo transitivo sem preposição. Verbo transitivo direto. Opa, então o isso é o objeto direto. Olha aqui, pronto, acabou. Beleza? Acabou. Se o isso é o objeto direto, essa oração inteira aqui, ó, vai funcionar como um grande objeto direto para chefe. Aqui, ó, um objeto direto oracional, como as bancas gostam de chamar. Beleza? Vamos para a próxima, olha só. É necessário que se ame. É necessário que se ame. Eu tenho aqui um verbo, outro verbo. Olha aqui o conectivo, divide. A oração principal, oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Vamos substituir? Prof, ó, é necessário isso. Mas dá pra dar uma arrumadinha, não dá? Tá invertido.
é necessário. Isso vira o quê, minha gente? Isso é necessário. Agora eu tenho que fazer o quê? Descobrir a função do isso. Maravilhoso. Se eu falar o amor é necessário, quem é o sujeito? O amor. Se eu falar assim, ó, o ódio é necessário, quem é o sujeito? O ódio. Agora ali, isso é necessário, quem é o sujeito? Isso. Tá ali. O isso é o sujeito. Então você tem uma oração que funciona como, bota outro Szinho aí, ó, como sujeito. Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende da principal. Substantiva porque você pode substituir por isso. E subjetiva porque exerce a função sintática de sujeito. Olha que maravilha. Só isso, gente. Mas a gente vai descobrir as orações bem bonitinhas aqui, ó, nós juntinhos, tá bom? Então, quais são as 6? Uma exerce a função de sujeito, a outra exerce a função de objeto direto, outra exerce a função de objeto indireto, outra aqui, ó, exerce a função de complemento nominal, outra de aposto e a outra de predicativo, ok? Predicativo. Tranquilos? Agora a gente vai descobrir aqui, ó, junto. Vamos lá, ó. Eu quero saber quais são essas primeiras orações. Coloquei um slide para cada uma das 6, tá? Então são 2 exemplos da mesma. Vamos lá, ver se você se lembra dos passos. Vamos colocar aqui o nomezinho que já a gente preenche. Sublinha os verbos. Aqui, ó. Circula a condição integrante, divide. A oração principal, oração subordinada, substantiva, porque eu posso substituir por isso. Como é que fica, gente? A plateia pediu isso. Pronto, prof. Agora eu tenho que descobrir a função aí do pronome isso. Maravilhoso. Quem é o sujeito? Plateia. Se é verbo, é transitividade. Se ela pediu algo. VTD. Então isso vai ser o quê, gente? OD. Você acabou de achar a primeira oração. Então coloquem aí, ó. Objetiva direta. Porque toda ela funciona como um grande objeto direto oracional. Vamos fazer um exemplo com C agora? Conjunção integrante? Se o professor chegou à biblioteca, ninguém viu. Bom, se o professor chegou até a biblioteca, ninguém viu. Posso inverter. A língua é orgânica. Mas eu posso falar também, ninguém viu se o professor, né, chegou à biblioteca. Então vamos lá, primeiro verbo chegou e o outro viu. Tá aqui o C. Tá invertido. Então onde é que eu passo a barra? Ninguém viu se o professor chegou à biblioteca. Tá aqui, ó, oração principal, agora é a segunda. E essa daqui é uma oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Vamos substituir? Como é que fica? Ninguém viu isso. Pronto. Quem é o sujeito? Ninguém. Se ninguém viu algo. Então isso vai ser o quê? Objeto direto. Então você tem um objeto direto oracional. E aqui é uma das funções da partícula C, viu? Porque o C pode ser um monte de coisa, né? Índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo, partícula passivadora, conjunção condicional e aí, ó, conjunção integrante. Por quê? Porque introduz toda uma oração que pode ser substituída por isso. Ninguém viu isso. Show de bola? Encontramos a primeira, vamos para a segunda? Olha lá, ó. Objetiva direta. Nem precisa colocar o nome ali. Já vai automático. Vamos ver a segunda? O país necessita de que a corrupção se extinga. Olha o verbo extinguir aí no subjuntivo, coisa linda, né? Ele necessita de que a corrupção se extinga. Eu quero aqui o primeiro verbo, necessitar, e aqui o verbo extinguir. Conjunção integrante, só que eu tenho uma preposiçãozinha aqui antes, né? Quando ela aparecer, divide antes dela. Oração chefe. Oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Vamos substituir, ó. O país necessita. Aí você emenda, tá? Ó, de com isso. Como é que fica, gente? Disso. E eu tenho que descobrir a função do disso. A preposição faz parte dele. Introduz o termo, né? Então, vamos lá. Quem é o sujeito? O país. Se é verbo, é transitividade.
Se alguém necessita algo de algo. Ah, prof, pede a preposição aqui, ó, que tá embutida obrigatoriamente. Maravilhoso. Então, é o verbo que transita indiretamente. Porque antes de chegar ao alvo, ao objeto, pede a preposição. Então, aqui você tem um objeto indireto. Opa, acabou. Então, se o isso, né, tá no lugar de um objeto indireto, que oração nós temos? A objetiva indireta. Show de bola? Olha outro exemplo aqui dele, ó. Meu pai insistia em que eu estudasse. Tá ali, ó. Divide. A oração principal. A oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Aí você faz a análise. Em mais isso dá o quê, gente? Em mais isso dá nisso. Então vamos lá, como é que fica? Meu pai insistia nisso. Perfeito. Meu pai insistia nisso. Gente, quem é o sujeito? Meu pai. Se é verbo, é transitividade. Aí você faz a pergunta pro verbo, ó. Quem insiste? Insiste em. Aí manda a preposição. Professora, mas cadê o em? Tá embutido aqui, ó. Em mais isso dá nisso. Verbo transitivo indireto. Então, nisso só pode ser um objeto indireto. Show de bola, né? Tá ali, objetivo indireto. Vamos conferir? E aí, o mais interessante é que, cuidado, ela sempre tem de vir com preposição, né? Porque o objeto indireto, ele não é preposicionado, obrigatoriamente. Agora, cuidado, porque na oralidade, o falante tem uma característica de comer essa preposição. A gente come preposição que a gente julga desnecessária pro discurso, pra oralidade, né? E aí, geral fala assim, ó, o país necessita que a corrupção acabe. Necessita que. Meu pai insistia que eu, né? Que eu. Aí já emenda com o eu ali, fica que eu. E aí a gente tá cometendo o erro de regência. Difícil, né? Vamos pra próxima? Vamos descobrir aqui bonitinho quem que é a próxima. Agora, olha só. Aqui é o país necessita de que a corrupção se extinga. Agora aqui é o país tem necessidade de que a corrupção se extinga. Eu tive alteração nas relações semânticas no sentido? Não tive, né? Agora, será que eu tenho alteração na estrutura sintática? Vamos ver. Primeiro verbo, ó, ter, e o outro, extinguir. Conjunção integrante, divide. Tá aqui, ó, oração principal, oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Como é que fica, gente? O país tem necessidade disso. Tá vendo? Agora, prestem atenção. O disso, ele tá completando o verbo ter ou tá completando necessidade? O país tem disso ou necessidade disso? Ah, prof, ele tá completando necessidade. Gente, só que necessidade não é verbo. Necessidade é um substantivo, é um nome. Quem completa verbo é o objeto. Igual, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui um objeto, porque tá completando o verbo necessitar. Agora aqui, essa oração tá completando necessidade. Necessidade é nome, é substantivo. Quem completa verbo é objeto. E quem completa substantivo, adjetivo, o advérbio é complemento nominal. Então você tem a oração completiva nominal. Outro exemplo, ó. O povo ficou convencido de que nada vai melhorar. Ficou e vai melhorar, tá ali a locução. Olha aqui, o de que divide a oração principal, a oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Como é que fica? O povo ficou convencido. Agora disso. Vamos ver? Quem é o sujeito? O povo. Ficou convencida, é meu estado, né? Eu estou convencida. Se é verbo é transitividade, como é estado, é verbo de ligação. E aí o VL puxa quem? O predicativo do sujeito, que tem natureza adjetiva. Vocês se lembram disso lá no período simples? E o de está completando esse convencido, que tem natureza adjetiva. Da morfologia, né? Não está caracterizando o povo convencido.
Então, quem completa verbo é objeto e quem completa substantivo adjetivo é o complemento nominal. O que que a... Olha, ó, completiva nominal. O que que a objetiva indireta e a completiva nominal têm em comum? As duas têm preposição, porque são funções sintáticas preposicionadas, né? Agora, qual é a diferença? A diferença é que uma completa verbo, olha lá, ó, necessitar, insistir, e a outra completa nome, substantivo, adjetivo. Maravigold, né? Olha lá, vamos para a próxima? É importante que todos participem da reunião. Primeiro verbo, olha lá, participem. Olha o que? Divide. Oração principal. Oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Como é que fica, gente? É importante isso é importante. É igualzinho aquela outra, tá vendo? Então, isso tá na posição de sujeito. Toda vez que você vir, por exemplo, é importante, é necessário, é óbvio, você vai ter uma subjetiva, tá bom? Porque isso é importante, isso é necessário, isso é óbvio. Então, bota aí a subjetiva. Agora, muito cuidado aqui, viu? Olha só, você tem o verbo saber, você tem o verbo implicar, olha a conjunção, divide. Oração principal, oração subordinada substantiva, que eu posso substituir por isso. Como é que fica a substituição? Sabe-se. E aí, quem tá aparecendo? A partícula C, a passivadora. Prof. É aquela do vendem-se casas, casas são vendidas. Alugam-se lojas, lojas são alugadas. Bora lá. Você sabe algo nesse contexto? Opa, o que a gramática diz? VTD com C, o C é partícula A passivadora. Então a frase está na voz passiva. E na voz passiva, o sujeito age ou sofre? Ah, prof, passivo, então o sujeito sofre. Perfeito. Então o sujeito não é quem sabe, é aquilo que é sabido. É sabido, tá certo. Se você na redação quiser escrever, é sabido que o governo, é sabido que é a sociedade, fica top. Eu gosto. Então você tem aqui um sujeito, né? Vendem-se casas, casas são vendidas, casas é o sujeito. Porque a frase tá na voz passiva. Tá lá, subjetiva. Beleza? Agora olha só. Ou melhor, o que é que esse o tá fazendo aqui, ó? Tá substantivando essa estrutura. Nosso desejo. Então elas vão virar o sujeito. Então vamos lá, ó. O melhor seria que todos participassem. Opa. Que todos participassem. Opa. É, porque o é o presente que puxa o presente do subjuntivo. É melhor que todos participem. Aí seria melhor que todos participassem. Tá bom? Depois a prof corrige o slide, mas pegaram, né? Então vamos lá. Oração principal, oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Como é que fica a substituição? O melhor seria isso. Então aqui você tem agora o sujeito. Aqui você tem o verbo de ligação. E o VL, VTD puxou a D, VTI puxou a I. Então isso vai ser o predicativo do sujeito. Caramba, prof, parece com a subjetiva. Já eu traço a diferença entre as duas, tá? Aí você tem, ó, nosso desejo é que essa pandemia passe logo. Ou é, ó o verbo passar, divide. Oração principal. Oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Como é que fica? Nosso desejo. Vou até botar esse que fica mais soante, né? É esse. Sujeito. Verbo de ligação. E aqui o predicativo do sujeito. Então essa oração vai ser a predicativa. Caramba, prof, mas ela é muito parecida com a subjetiva. Olha aqui, ó. Opa. Vamos pegar aqui a diferença entre as duas, tá? Toda vez que você tiver é importante, é óbvio, é fato, você vai ter uma subjetiva. Agora, o importante é, e precisa da posição, tá? Tem que estar na posição ali bonitinho, beleza? Então, ó, isso é importante, isso é óbvio, isso é fato. Então, quando você tem aqui, ó, é importante, por que você vai ter a subjetiva? Você vai dividir, ó. Oração subordinada substantiva que você pode substituir por isso. Aí você organiza, ó.
E isso é importante. Tá aqui o sujeito. Então, essa é a subjetiva. Agora, esse o tá transformando importante em substantivo, né? Que geralmente é núcleo de estrutura. Então, o importante, essa coisa, aqui ó, o importante, ó, vira o sujeito. O importante é isso. Então, nesse caso, você tem sujeito, verbo de ligação, e o isso vai ser o predicativo do sujeito. Então, aqui você vai ter uma oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? É importante, é provável, é fato, é óbvio, subjetiva. Agora, o importante é, o óbvio é, o fato é, predicativa. Elas são bem parecidas, né? Opa, olha lá. Agora, vamos para essa última aqui, ó. Vocês lembram de que o aposto é informação a mais? Beleza, prof. É por isso que vai ficar redundante quando eu substituir a oração de aposto por isso. Mas eu quero que vocês se lembrem de que o aposto é uma repetição, né? Por isso que fica redundante. Então vamos entender aqui, ó. A verdade que Pedro nunca se tornou médico apareceu. Tá aqui, ó. Primeiro verbo, tornar-se, e o outro, apareceu. Aqui a conjunção integrante. Vamos dividir. Tá vendo essa seta aqui, ó? Por quê? Porque a principal tá quebrada ao meio. A verdade apareceu. Agora eu quero que você me diga qual verdade? Que Pedro nunca se tornou médico. Você concorda que toda essa estrutura aqui é a própria verdade? Professora, como é que fica a substituição? A verdade, essa aqui, ó, essa apareceu. Por isso que fica redundante, porque o aposto é uma repetição. E aí, nesse caso, ó, verdade, verdade, verdade. Tá lá, repetição. Só que uma repetição tá ali em forma de termo e a outra repetição tá em forma de oração, explicando qual é a verdade. Quem faz isso é a oração subordinada apositiva, ok? Que é o aposto oracional. E ela pode estar entre vírgulas, mas mais comumente vem introduzida por 2 pontos. A gente poderia reescrever assim, ó. A verdade apareceu, 2 pontos. Que Pedro nunca se tornou médico. Beleza? Às vezes, nas narrativas, a conjunção integrante ela é omitida. Ela fica ali subentendida. A verdade apareceu. Pedro nunca foi médico. Tá vendo? Porque, lembra, a língua é orgânica. Show de bola, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Depois que a gente estudar as adjetivas, a gente traça a diferença entre esta pessoinha aqui, a substantiva positiva, e a adjetiva explicativa, porque elas se parecem, tá? Então depois a gente vai traçar uma diferença entre elas. Show de bola? Um beijo, até a próxima!